Olá, muito bom dia para você, meu amigo produtor rural, para você também, minha amiga produtora rural. Nós começamos o Conexão Rural Germipasto aqui pelo canal do Boi. E no programa de hoje você vai acompanhar informações da semeadora multifuncional VDTEC Multi. É uma semeadora que revolucionou o sistema de plantio de sementes forrageiras no Brasil, hein? E você vai saber o porquê. E também você vai conhecer as vantagens da semente Select Germipasto. Olha, e você pode encontrar também um representante da Germipasto bem pertinho de você, perto da sua fazenda, no quadro Germipasto ao seu alcance. Portanto, fique conosco, o Conexão Rural está começando e nós temos hoje dois convidados para bater um papo neste primeiro bloco, falando sobre a VDTEC Multi. E depois, no segundo bloco, teremos mais um convidado da casa aqui, o Eduardo Cavagutti, que vai falar sobre semente Select Germipasto, uma outra grande revolução em sementes forrageiras nesses últimos anos aqui no Brasil. Guilherme Beretta, bom dia para você. Bom dia, Éder Campos, bom dia a você que nos acompanha. Exatamente isso, Éder. Esse ano foi um ano bastante interessante, bastante produtivo pela Germipasto, porque nós tivemos dois grandes lançamentos, que é a Semente Select e também a VDTEC Multi. Então não perca informações para você aqui no Conexão Rural. São duas máquinas que têm o mesmo nome, VDTEC, mas você vai ver que são dois modelos diferentes. Bom dia, Leandro Furtado. Bom dia, Éder. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos que nos acompanham aqui em mais um Conexão Rural. E é isso aí, Éder. A gente está aqui hoje para falar um pouco da VDTEC Multi, né, dos lançamentos que o Germipasto fez nesse ano de 2017 e pontuar aí os diferenciais dessa máquina, principalmente, mostrar para o produtor as vantagens que ela trouxe para o plantio, né, a revolução que foi nesse mercado de plantio de forrageiros, aí, que realmente a VDTEC Multi é uma máquina revolucionária nesse setor. Com certeza. Bom, às vezes você deve estar pensando, mas não é VDTEC 190, não é VDTEC Plus, não é VDTEC Multi, cada dia eles falam um nome diferente do programa. Fácil, a gente vai resolver essa questão agora. A Germipasto, quando lançou a VDTEC, lançou o modelo 190. Claro que tudo evolui no mundo. A Germipasto evoluiu para a VDTEC Plus. E agora a VDTEC Multi. 2012, VDTEC 190, a VDTEC Plus recentemente e, por último, nesse ano, 2017, a VDTEC Multi, né, essa máquina, inclusive eu gosto muito de dizer isso, Éder, isso é bastante interessante, que com a VDTEC, tamanha precisão por parte dessa máquina que a gente consegue, trabalhando com sementes mais puras, colocar o número de sementes por metro quadrado, e isso tem diretamente a ver com uma boa formação da pastagem. Tá certo. Bom, para ficar fácil, quando você vai comprar um automóvel, você vai comprar um modelo de automóvel e tem aí os opcionais diferentes dentro do carro. Tem carro que tem mais, tem carro que tem menos. Para entender um pouquinho essa diferença da VDTEC Multi e da VDTEC Plus, quais são os diferenciais de uma para a outra, basicamente? O principal diferencial, Éder, é que a VDTEC Plus, né, que é o modelo mais antigo, ela... Não tão antigo, mas... não tão antigo, sim. O modelo anterior. Modo de falar, né? O principal diferencial é que a Plus, ela se limita a trabalhar com sementes puras e sementes incrustadas. Então, assim, sementes convencionais com pureza mais baixa, como a VC50, por exemplo, ela não distribui. Uhum. E já a VDTEC Multi, né, consegue distribuir, além de sementes puras e incrustadas, também as sementes convencionais. Tá, bacana. Mas um detalhe da VDTEC que nós sempre apresentamos aqui para os amigos foi a precisão, é a precisão da VDTEC. O que muda em relação à precisão? Por uma distribuir semente pura e incrustada e a outra semente com 50% de VC. Então, exatamente, a precisão não muda em nada, né? A diferença é no sistema de regulagem, né? Como a Multi trabalha com pêndulo e não disco, a gente conseguiu desenvolver um sistema que conseguisse jogar também uma semente com a pureza um pouco mais baixa, sem diminuir a precisão. Né? Como o Guilherme citou, a gente consegue trabalhar hoje com uma exatidão em sementes por metro quadrado. Né? A mesma exatidão que o pessoal trabalha na agricultura se consegue hoje na pecuária, no plantio de forrageira. Então você vai jogar somente o que você precisa para formar, né, sem risco de erro, sem precisar comprar mais sementes ou menos. Você vai usar somente aquilo que você precisa para formar o seu pasto. Ô, Guilherme, nós sempre preconizamos na apresentação da VDTEC, aqui nos nossos programas, alguns pontos que a VDTEC traz para o produtor rural que outras máquinas convencionais que estavam no mercado não traziam e não trazem ainda, né? Por exemplo, redução do tempo de trabalho. Eu quero fazer essa pergunta para você, mas focando nos dois modelos que nós temos, tá? O que muda em relação
de uma para outra, já que temos 2 modelos e um recém-lançado, que é a VDTEC Multi. Economia no bolso, tempo de trabalho e precisão no plantio. Precisão já falou, não muda nada. Mas e economia no bolso e o tempo de trabalho? Muda alguma coisa? Muda sim, Éder, sem dúvida nenhuma. As duas têm, além de vários propósitos, de várias qualidades das duas máquinas, talvez as duas qualidades que a gente destaca mais é justamente a economia, porque ambos os modelos nós conseguimos, por ser elétrico, colocar tanto na dianteira como na traseira do trator, principalmente na traseira a VDTEC Multi. E isso nos possibilita você, produtor rural, de, na mesma operação, colocar um segundo equipamento da incorporação das sementes, tanto o rolo compactador como a grade niveladora. E aí vem exatamente a sua pergunta, a resposta da sua pergunta. Então, na mesma operação, com um único operador, com um único maquinário, nós temos aí semeadura e incorporação. E o tratorista gosta muito desse sistema, Éder, porque ele sabe que naquela faixa de terra que ele está passando, ele não volta mais, a semente já está semeada e incorporada. O detalhe é a questão da possibilidade, por exemplo, na Multi, como o Leandro disse muito bem, de você estar trabalhando com vários produtos. Então, são as evoluções, né? Nós tivemos a 190, hoje nós trabalhamos com a Multi e também com a Plus. Então, são evoluções onde a Germipar sempre pensa na melhoria do produto e na facilidade, principalmente, da regulagem aí para você. Legal. Bom, a economia das 2 máquinas é garantida para o produtor rural porque a operação é feita ao mesmo tempo, 2 operações você pode fazer ao mesmo tempo utilizando a VDTEC Multi e a VDTEC Plus. E outro fator que o Guilherme tocou no assunto é a possibilidade da gente ter aqui, e o nome diz, né, Multi, de usar sementes com valores, culturais diferentes, sim. E ainda é possível trabalharmos com outros produtos, né, como distribuição de iscas para caramujo, formigas, o que mais? Crotalária, milheto, consegue jogar também. Ou seja, o próprio adubo formulado também consegue se trabalhar pela VDTEC. Pela VDTEC. Legal. Portanto, a gente vê que a VDTEC ela é multifuncional, né, ela é uma máquina bastante versátil que ajuda em muito o produtor rural a economizar, melhorar o seu tempo de trabalho, diminuir o tempo de trabalho e ainda a precisão no plantio e na distribuição do que ele está colocando ali no solo, né? Eu estou falando isso porque a Multi a gente consegue colocar outros produtos que não sementes, tá certo? Bom, e a gente vai conhecer um pouquinho mais da VDTEC. Nós vamos agora acompanhar uma entrevista com o engenheiro mecânico da Germipasto, que é responsável pelo desenvolvimento da semeadora VDTEC. Ele vai destacar agora algumas novidades e facilidades da VDTEC Multi, recém-lançada pela Germipasto. Veja aí. A VDTEC Multi, ela veio para contribuir ainda mais, né, no sistema de plantio, né, da fazenda, ela ajudando a se formar um bom pasto, um pasto de qualidade e um processo, a gente diria, inovador, bastante inovador, pois é uma máquina foi muito bem projetada e automatizada, isso para facilitar, né, todo o manejo dessa máquina, né, a utilidade dessa máquina em campo. Então, o processo ficou muito simples, é uma máquina simples de ser operada, muito simples de ser regulada, né? Uma máquina leve, uma máquina robusta, né? E traz as inovações, né? Poder regular a largura, por exemplo, a largura de plantio, poder calibrar exatamente qual é a vazão, quantidade de sementes por metro quadrado, né? Ou por hectare. Fácil o manuseio da máquina, fácil a instalação no trator. Hoje a máquina dispõe até de dispositivo para controle de semente, né? Quando a semente está na reserva, existe uma lâmpada indicativa dessa situação. Então isso facilita muito a vida, né, de campo, né? A regulagem totalmente a campo. Hoje a gente não depende mais de um laboratório propriamente dito, né, para se conseguir essa vazão, essa distribuição. Isso é feito totalmente a campo e isso facilita porque dessa forma essa máquina é capaz de distribuir não só sementes de passagem, como outros produtos também. E além disso, se o produtor mudou o tipo de produto, ele mesmo faz a regulagem e consegue distribuir. Ele mesmo faz a regulagem, ele mesmo determina a largura, a velocidade do trator, isso é feito com muita simplicidade na própria fazenda. O pessoal fica, eu diria um tanto que surpreso
em função daquilo que a gente pensou, lógico, junto aos produtores, né, junto ao pessoal que utiliza as máquinas a campo, né, eles ficam surpresos quanto à facilidade em si operar a máquina, em regular a máquina. Porque ficou muito simples, muito fácil, né, de se conseguir essas operações na própria fazenda. Muito mais fácil, né, do que outras semeadoras, outras adubadeiras, né. Legal, tá aí o nosso engenheiro mecânico, Luiz Fernando Baroni, falando um pouquinho sobre a VDTEC, porque foi ele que desenvolveu o projeto da VDTEC, mas nós queremos ressaltar mais uma vez que a VDTEC não nasceu dentro da Gemipasto, não nasceu do anseio da Gemipasto, mas nasceu do anseio do produtor rural. Porque a nossa equipe que ia a campo, né, e nesse contato direto com os produtores e nas conversas, ficava muito claro que o setor ansiava por uma máquina que mudasse o sistema de plantio. A VDTEC é uma tradução desse sentimento do produtor rural e a Gemipasto foi a responsável por isso. E o Baroni, né, o nosso engenheiro mecânico, né, que idealizou, materializou a VDTEC, não é, Leandro? Exatamente, Éder. A VDTEC realmente surgiu da necessidade, né, que a gente encontrava no campo quando você quer trabalhar com um produto mais puro, trabalhar, como a gente falou, em semeadura por metro quadrado. Né, a gente tinha esse produto, tinha essa semente com a alta pureza, porém não encontrava no mercado nenhum implemento que conseguisse distribuir a quantidade correta, né, e com a distribuição satisfatória. Né. Dessa necessidade a gente foi atrás de máquinas que pudessem auxiliar nisso aí, e foi onde na parceria, né, com o professor Baroni, né, surgiram as pesquisas e o desenvolvimento que chegou à VDTEC. Muito bem, bom, a gente vai continuar nesse bloco destacando as características dessa máquina, porque nós recebemos muitas perguntas do Brasil inteiro, recebemos por e-mail, recebemos ligações, recebemos pelas mídias digitais, né, as mídias sociais. As pessoas nos perguntam em eventos, onde nos encontram, mais sobre a VDTEC. Porque além da curiosidade que as pessoas têm sobre a máquina, ela é, na verdade, uma necessidade para o mercado. E a gente viu isso em feiras que nós participamos, esse ano agora de 2017, por exemplo, lá em Ribeirão Preto, na AgriShow, quando nós tivemos muitas pessoas passando pelo estande da Gemipasto para ver especificamente a VDTEC. E aí a gente tenta traduzir para você, ou passar para você aqui, através do programa, as informações, o máximo de informações possíveis. E a gente vai seguir aqui, Guilherme, perguntando para vocês dois, para a gente tentar fazer com que o produtor entenda como a VDTEC é uma máquina que revolucionou o sistema de plantio de sementes forrageiras no Brasil. Bom, você já falou sobre isso, sobre a distribuição de produtos diferentes que não só sementes de pastagens. Você falou no milheto, na crotalária, fertilizantes, iscas, já falamos sobre isso. Então, você pergunta, pode distribuir essas iscas? Quais são os critérios para uso dessas iscas ou fertilizantes? Tamanho, qual é o critério para distribuição? Bom, na verdade, com a VDTEC Multi, né, a gente não fica muito limitado a tamanho. O importante, granulometria, sim, é isso? É uma máquina que distribui grãos pequenos. Né? Uhum. Então, assim, lógico que você vai ter uma limitação, mas falando de iscas, né, de crotalária, de milheto, é uma de modo geral elas são pequenas, né? que é pouco maior que a forrageira, que a braquiária ou pânico. Né? Então, como o sistema de distribuição, de regulagem, é um pouco diferente da VDTEC Plus, né, nós conseguimos exatamente regular com precisão. Né? Inclusive o produtor muitas vezes pergunta, olha Guilherme, eu quero trabalhar com sementes puras, essa máquina regula de quanto a quanto? Então, no caso da Multi, ela regula desde 2 kg por hectare, exemplificando, você tem um Estilosantes Campo Grande, que característica dessas sementes são sementes muito pequenas, ela consegue dimensionar essa pequena quantidade com precisão e trabalha com quantidades maiores também. Né? Como o Éder disse, a Multi trabalha com sementes convencionais, onde o produtor quiser colocar aí 30 quilos por hectare, ela consegue também regular dessa forma. Então, a máquina que ela trabalha nos extremos, né? Tanto no pequena quantidade, como também em quantidades maiores. Uhum. Isso a gente falando da Multi, né? Da Multi, né? A Plus, como a gente já disse, ela tem uma limitação justamente pelo sistema dela, que é o sistema de disco. Né? Ela trabalha apenas com sementes puras ou incrustadas. É específica para isso. É específica para isso. Né? Bom, Guilherme, voltando ainda a essa questão da semeadura e incorporação, você praticamente tocou nesse assunto.
a quantidade de sementes que é distribuída com a VDTEC e a largura que a gente consegue trabalhar com ela. Olha, a quantidade, como a gente já disse, a Multi, que é o último lançamento, inclusive lançado nesse ano de 2017, ela trabalha de 2 até 30 quilos por hectare, então o produtor pode trabalhar com vários tipos de semente e com outros produtos, como nós já citamos. E a questão da largura de trabalho, de 3,5 metros no caso, até 14 metros no caso da VDTEC Multi. Então, por exemplo, Éder, aquele produtor que quer rendimento de trabalho, ele vai dispensar o equipamento da incorporação. Olha, Guilherme, eu tenho uma área muito extensa, eu preciso de volume de trabalho, então ele pode trabalhar, por exemplo, com 14 metros. Né? Então, imagina só, velocidade de 8 km por hora, 14 metros de largura, o rendimento dessa máquina é muito próximo de sistemas de distribuição de semente agrícola, de aviões, né, no caso. Então, inclusive, Éder, tem uma conta que a gente sempre demonstra para o produtor rural que essa máquina possui um custo-benefício bastante interessante, em torno aí de 250 a 300 hectares feito com a VDTEC, ela já se pagou, a partir daí é custo zero. Bacana. Essa conta, ela é importante, né? Talvez você deva estar perguntando, mas como assim? Fácil, matemática básica. Se você adquirir a VDTEC e trabalhar com ela 250 a 300 hectares, o custo operacional que você reduz nesse plantio, pagou a máquina. É isso, Leandro? A economia daqueles R$50 por hectare, porque nós temos duas operações em uma só. Né? Então, é a operação de incorporação. Que é distribuição e incorporação. Incorporação, R$50 por hectare na mesma máquina, e aí é essa conta que a gente faz. Com certeza, o produtor vai se lembrar, né? Ele, com certeza, ele primeiro vinha jogando a semente no modelo antigo. Jogava a semente primeiro com o trator, tirava o implemento agrícola, colocava o rolo compactador ou um outro implemento para fazer o galho, né? Para fazer a incorporação, e aí tinha uma operação a mais, porque o trator passava 2 vezes, então gastava-se R$50 a mais. Exatamente. Como a VDTEC ela tem um motor elétrico acionado pela bateria e que vai à frente ou atrás do trator, ao mesmo tempo ela consegue então com ela fazer a segunda operação. Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, porque agora nós vamos conhecer a nossa força de vendas espalhada pelo Brasil inteiro. Aqui no Mato Grosso do Sul nós temos uma cidade fantástica, que é um polo produtor de cana. É isso? Tem usina, também, grãos. Tem de tudo lá. Tem de tudo lá. Inclusive a sua área, onde você atende, Minha né? região, Você sim. tem uma representante lá, né? Sim, A Danúbia. Danúbia. Isso. A Danúbia, nós tivemos recente lá batendo papo com ela, teve um dia de campo que ela promoveu com os clientes dela, nós fomos lá. E ela tem um recadinho pra gente. Vamos ouvir o recado da Danúbia? Vamos lá. Danúbia Alves de Souza, representante da Germipasto em Sonora, no Mato Grosso do Sul. É a Germipasto ao seu alcance. Oi pessoal, eu sou a Danúbia Alves, sou representante da Germipasto, estou aqui para atender todos vocês com muita satisfação na região de Sonora, Itiquira, Coxim, Pedro Gomes e região. Conto com vocês e o meu telefone é 67 9651 9777. Um abraço a todos vocês. Muito bem, está então a Danúbia Alves de Souza, ela que é representante da Germipasto na região norte do estado, né? Norte do Mato Grosso do Sul, cidade de Sonora. O Guilherme conhece muito bem, o Guilherme gosta muito de Sonora, né, Guilherme? Nossa, cidade boa, cidade acolhedora, inclusive com grandes clientes de Germipasto nessa região. Não Sonora, tem mas clientes naquela região, Guilherme? Alcinópolis, Sonora, Coxim, Coxim, ali, Pedro toda uma Gomes. região que comporta bastante reforma de pastagem e clientes de potencial. E a Germipasto, como sempre, bastante atuante lá na região. Verdade. Bom, a gente sabe que o estado do Mato Grosso do Sul é um estado bastante versátil na produção agropecuária. E o estado produz, além do boi, que é tradicional, né? Nós também produzimos aqui no estado grãos, milho, soja, algodão, também eucalipto, cana-de-açúcar e outras culturas que a gente tem, suínos, aves. Tem sorgo, girassol, ainda Girassol. nos grãos, Bastante versátil a produção com agrícola certeza. do Mato Grosso do Sul, como todo o centro-oeste, né? Goiás, Mato Sim, Grosso, Pará vem se desenvolvendo muito bem e outros estados, né, do centro-oeste para cima. Bom, eu estou tocando nesse assunto de produção, de um modo geral, para a gente entrar num outro assunto da VDTEC, focando justamente agora a agricultura. Porque nós falamos da VDTEC, a impressão que a gente tem é que ela só serve para formar pasto. Claro, pasto, né, para boi, para pecuária.
mas a VDTEC também tem sido muito utilizada na agricultura. Por quê? Com certeza, Éder. É um dos principais motivos, né, da VDTEC ser muito usada na agricultura é justamente pela precisão que o agricultor gosta de trabalhar e também pelos sistemas que ele usa, né? Hoje a gente tem, em quase todo o Brasil, já é uma prática normal você utilizar uma palhada de braquiária, né, entre safra, né, depois da soja. Você entra aí com o Rusiziense, o próprio Marandu, o Piatã, para fazer palhada, né, para condicionar seu solo para o próximo plantio. E a VDTEC possibilita esse plantio, né, com mais exatidão, com mais precisão. Por exemplo, nos sistemas de consórcio com milho, braquiária com milho, sistema Santa Fé, você precisa trabalhar com redução de semeadura, trabalhar com 2 a 3 quilos por hectare. Então, praticamente, a gente quase não tem hoje no mercado, além da VDTEC, semeadora que possibilite trabalhar com essa quantidade de quilos por hectare. Isso ajudou bastante, né, a colocar a VDTEC nesse mercado. E outra possibilidade que surgiu, né, foi de estar colocando ela no pulverizador, nos braços do pulverizador, para aproveitar, além de fazer uma operação a mais, né, você trabalhar com larguras maiores. Como o Guilherme citou, a VDTEC consegue jogar, dependendo do produto, até 14 metros. Né? Então, se você coloca, a gente tem vários clientes que fazem isso, trabalha com 3 semeadoras nos braços pulverizadores, atingindo uma área plantada aí de 30 metros de largura, entendeu? Então são essas e outras vantagens que deram à VDTEC a possibilidade, né, de entrar na agricultura com bastante agressividade, vamos dizer assim, que hoje a gente tem boa parte dos nossos clientes de VDTEC, né, são da agricultura e não da pecuária. Legal, bom. Só para ter uma ideia, nós estamos falando sobre a precisão, que é uma das características da VDTEC, mas a questão do rendimento de trabalho. Nesse sistema que o Leandro acabou de dizer, 3 VDTECs na barra do pulverizador, fazendo 30 metros de largura, a uma velocidade 12, 13, 14, até 15 km por hora do pulverizador, nós temos aí 300, 400 hectares feitos num dia de trabalho. E com custo muito menor do que se fosse uma aplicação via avião, por exemplo. Você para tudo então, porque agora o negócio ficou bastante interessante quando nós falamos em maior área coberta com menos tempo de trabalho. Então o negócio ficou muito interessante para o produtor rural, porque talvez ele não está atento a essa conversa e aí nós vamos chamar a atenção. Isso quer dizer então que se o produtor tiver um pulverizador, Uniporte é a mesma coisa? Pulverizador? Tem lá o pulverizador dele, tem os braços, né? Ele coloca uma VDTEC no lado direito, um no lado esquerdo e um no meio, um centro. Por que a gente fala 30 metros? Porque normalmente a barra desse pulverizador são 30 metros. 30 metros, 15 de cada lado. É isso? Exatamente, e coincide mais ou menos da largura que atinge os 10 metros cada... Então, largura mais velocidade, a gente consegue... 300 a 400 hectares por dia nesse sistema de Num trabalho. sistema convencional, quanto tempo seria um trabalho desse? Num sistema convencional... Esquece que não tem VDTEC, não seria dessa forma, nessa apresentação no Uniporte. Vai fazer em torno de 20 hectares por dia, 20 a 30 hectares por dia. Não pode, é muito diferente. É muita diferença. É muita diferença. Muita diferença. Muita, mas é muito grande, é gritante. O rendimento é muito grande. 10% do sistema convencional em relação à VDTEC. Bom, é fantástico, viu? Bom, e dessa forma a gente vai mostrando as vantagens da VDTEC para o Brasil inteiro. E o produtor rural que ainda não se atentou para a VDTEC tem que fazer o seguinte, tem que pegar o telefone, ligar para a equipe da Germipasto, buscar o representante da Germipasto, ver a VDTEC, mas eu tenho dúvidas ainda. Faça o seguinte, vá no YouTube, nós temos inclusive uma página na internet exclusiva da VDTEC, viu? Põe no vídeo para a gente aí, é vdtec.com.br. Você vai acompanhar todas as informações dessa semeadora. No YouTube nós temos muitos vídeos, coloca lá no YouTube VDTEC, Germipasto, vai aparecer muitos vídeos, mas o melhor é conversar com a gente. Ligar para a gente. Exatamente. Inclusive, Éder, só para até um outro detalhe que a gente que está também na parte comercial sente por parte do produtor rural, aquele produtor rural que era tradicionalista, né, que trabalhava com as máquinas que tinham até então no mercado, as máquinas ligadas na tomada de força.
a questão de sistemas, dos sistemas convencionais, nós já estamos mudando o conceito desse produtor rural. Eu sempre digo que o grande desafio, seja na agricultura, na pecuária, é você economizar com qualidade. Esse é o desafio e a VDTech traz isso para você. Além de você utilizar uma semente de custo hectare menor, que são sementes puras, você também usa esse equipamento num único trator, fazendo semeadura e incorporação. Então aí está o objetivo, que é diminuir custo, reduzir custo com qualidade, e essa é a proposta da Germipasto com a semente e também com as VDTechs. Legal. Bom, o Guilherme vai continuar com a gente aqui ainda batendo um papo. O Leandro daqui a pouquinho vai se despedir da gente, porque o Cavagutti já está pronto para bater um papo conosco. Mas antes da gente dar um tchau para você, nós vamos ver agora um vídeo, né, da Germipasto, um vídeo interno feito com os nossos responsáveis pelo laboratório. O responsável, que é o Thiago Barreto, ele destacou os novos produtos recém-lançados pela empresa. Vamos saber um pouquinho mais da Select, semente Select Germipasto, e da VDTech Multi. Veja aí. E lançamos um novo produto, que é a Select, né? Ela veio com um pacote tecnológico que vai auxiliar o produtor em relação a vigor, em relação à plantabilidade, né? Um produto que vai fluir melhor na plantadeira, uma durabilidade, assim, uma resistência maior no transporte. Então, assim, é um pacote tecnológico, nós juntamos tudo e colocamos dentro da Select. Um dos principais diferenciais é que ela germina muito rapidamente. Então, assim, em 7 dias, nós temos um potencial germinativo muito bom. Então, o estabelecimento dessa forrageira mais rápido. Então, a gente chegou num ponto de composição de matérias-primas que ela não atrapalha o processo germinativo, ela não trabalha com uma barreira física. Então, a gente coloca uma massa de revestimento e essa massa ela não age como uma barreira física, e sim para melhorar a plantabilidade, né, que a gente precisa distribuir isso de uma maneira mais uniforme, né? E sem fazer com que a gente consiga germinar mais rapidamente. Então, assim, eu não trato como barreira física. A semente consegue beber água, respirar melhor e assim germinar e poder gerar uma planta nova. Para quem cria, é um motivo de orgulho, de olhar o produto, e a gente veio numa evolução, né? Então, assim, algumas sementes a gente tinha alguns problemas e a gente veio evoluindo e chegou num ponto muito bom. Temos algumas coisas ainda que precisamos testar mais para adicionar essa nova tecnologia, que vai melhorar bastante. Está em processo de desenvolvimento, em processo de teste. Esse produto já está testado e aprovado. Então, assim, veio ao longo dos anos para chegar nesse ponto. E agora também temos umas baterias de teste para, nas próximas feiras e nos próximos anos, trazer um novo produto também. O processo de revestimento, ele depende muito de equipamentos com alto nível tecnológico, né? E nós já víamos ampliando o nosso parque de máquina industrial, e esse ano fizemos novas aquisições, melhoramos a questão do software. Então, assim, para melhorar, garantir que o produto entre do começo ao final com toda a segurança, tanto em relação à umidade, tanto em relação à temperatura, que essa semente não sofra nenhuma perda do seu vigor durante o processo industrial. Dentro do nosso portfólio, a gente consegue colocar essa tecnologia para a semente de pânico, para a semente de braquiária e para as umidícolas. Muito bem, está aí o Thiago Barreto, nosso responsável técnico pelo laboratório da Germipasto. E aí a gente tem que tirar o chapéu para o Thiago e outros técnicos da empresa, porque eles garantem uma semente de alto padrão e de alta qualidade. Exemplo disso é o recém-lançamento da Germipasto, a semente Select Germipasto, né, esse modelo novo que a Germipasto coloca no mercado. Mas essa semente, para ficar ainda melhor, tem que estar aliada ou tem que estar no conjunto com a VDTech.
Com certeza, é muito importante. A gente lançou a Semente Select esse ano e junto com a VDTech Multi, são duas tecnologias brilhantes que andam sempre juntas. Tá certinho. Leandro, um abraço para você, muito obrigado, viu? Obrigado, Éder, pela mais uma oportunidade aí no Conexão Rural e até o próximo. Legal, um abração para você. Daqui a pouquinho a gente vai estar com o Eduardo Cavagutti, não é, Guilherme Vereira? Exatamente. Ele vai bater um papo conosco, mas eu já vou, para a gente aquecer a participação do Cavagutti, nós vamos conhecer um pouco da área onde ele atua, Cuiabá, lá no Mato Grosso, né? Os produtos da GM Pasto são encontrados na Nova Era Pastagens. Acompanhe mais informações. A GM Pasto ao seu alcance. Olá, amigos produtores rurais, pecuaristas, agricultores. Meu nome é Cristian Moreira e eu sou da Nova Era Pastagem, um novo conceito em sementes de pastagem. Sou representante da Germe Pasto para Cuiabá e toda a Baixada Cuiabana. Você que deseja adquirir sementes de alta qualidade, alto vigor, garantias, tecnologia, temos também a VDTech, a semeadeira mais moderna hoje para jogar sementes puras por hectare. Deixando um custo mais barato, estarei à inteira disposição para tirar todas as dúvidas, orientar na escolha da melhor forrageira para cada necessidade, falar dessa semeadeira que hoje é o que o mercado tem de mais moderno, o custo por hectare você consegue reduzir bastante, e sem falar levando sementes puras e com alto padrão de qualidade e uma tecnologia que só a Germe Pasto tem com essa semeadeira. Meus telefones são 65 9981 1612, 65 8160 7509. Meu e-mail é novaerapastagem@hotmail.com. Nova Era Pastagem, o seu novo conceito em formação de pastagem. Legal, tá aí o Cristian Moreira, representante da GM Pasto, lá em Cuiabá, no Mato Grosso, Nova Era Pastagens. Essa empresa faz parte do time, né, que o Eduardo Cavagutti coordena como supervisor de vendas. No bloco anterior, né, a gente estava aqui com o Leandro Furtado e eu havia dito que você viria para cá neste bloco para bater um papo e falar sobre o recém-lançamento da GM Pasto, Semente Select Germe Pasto. Primeiro, bom dia, Eduardo Cavagutti, tudo bem? Tudo bem, bom dia, Éder, bom dia, Guilherme, bom dia a todos. A Semente Select aqui foi lançada esse ano e já é um sucesso, né? De norte a sul aí, as vendas estão bombando desde o lançamento, desde a abertura da compra programada lá no mês de abril, durante a AgriShow, vamos relembrar um pouco do que foi esse ano, né? E ainda as vendas continuam muito aceleradas, né? Porque que a gente costuma falar, o que era bom ficou ainda melhor, né? Com todo esse processo, né? Semente de grana superior, escarificação, tratamento com fungicida, macro e microelemento e o novo, um revolucionário material, né, de revestimento, né? Com alta resistência a choque mecânico, mas mesmo assim com uma facilidade de absorção de água. Então, ou seja, ela germina com menos água. Então é um sucesso, o nível de vendas a gente pode comprovar isso, seja em todos os cultivares, né? Pânico, braquiária, então um sucesso aí que vai perdurar por mais toda essa safra e por muitos anos também. Com certeza. Bom, vez ou outra, Guilherme, a gente vê, e Cavagutti, o mercado coloca aí, semente, tem uma novidade de semente nova no mercado, envolvida com grafite, envolvida com não sei o que lá, e coloca no mercado algumas sementes e o produtor rural, claro que é atraído por isso, vai lá, adquire semente, né? Não tem grandes resultados. Mas a VDTech, a Semente Select, a VDTech também é uma grande revolução, mas a Semente Select Germe Pasto é uma verdadeira revolução no mercado forrageiro. Mudou completamente. Por quê? A Germe Pasto, para colocar no mercado uma semente dessa, quantos anos de pesquisas... Exatamente, eu ia comentar exatamente então, comenta, isso. Guilherme. Exatamente, não é simplesmente limpar a semente, escarificar, mas existe todo um envolver estudo... com qualquer produto, né, Guilherme? Existe todo um estudo de pesquisa para chegar num consenso da massa que envolve esse produto. Como o Eduardo Cavagutti disse muito bem, a questão da higroscopia, né, que você tem que ter uma semente que
além de ser resistente ao choque mecânico, né, automaticamente a gente pensa uma semente dura, uma semente que tenha pouca absorção de água. Pelo contrário, a gente fez questão que essa semente fosse um material também, né, que hidratasse rapidamente, que tivesse uma germinação tão rápida como uma semente convencional. Então, existe toda uma pesquisa, toda uma tecnologia envolvida nesse produto. E o mais legal de toda essa história, Éder, é que o produtor que adquire esse produto é o contemplado dessa história, é o que ganha, porque tudo isso se traduz em uma boa formação da pastagem, e isso é o que a gente sempre deseja para aquele produtor que quer algo mais, para aquele produtor que tem perfil para ser cliente de Germipasto. Com certeza. Bom, e é fácil de entender essa evolução das sementes forrageiras, o crescimento dela em relação à qualidade, à tecnologia. Porque se a gente fizer um paralelo aqui com a agricultura, a gente vai ver que a agricultura cresceu muito a qualidade de sementes, de cultivares, de apresentações, de germinação, né? Principalmente nas hortaliças. Hoje você pega uma semente de hortaliça, a gente vê a capacidade que essas sementes têm. Claro que passaram por processos de melhoramento, processos de tecnologia, e as sementes forrageiras estão indo no mesmo caminho, em especial as sementes que a Germipasto produz. Cavagucci. É isso aí. E é importante salientar, né, que não é porque a semente... Toma um café, gente. Eu aceito. Vamos lá. Não é porque é uma semente incrustada que são todas iguais, né? Cada empresa tem o seu processo, né? E o da Germipasto tem toda essa complexidade, todo esse cuidado desde o momento da seleção da semente, né? Desde a limpeza que vem do campo e depois no investimento novo, no maquinário, a seletora nova da empresa que faz essa separação por diversas características, por cor, por densidade, por tamanho, né? Então, tudo parte de um lote de altíssima pureza, depois essa semente de grana cheia, porque a empresa só vai trabalhar com as sementes de grana cheia, essa escarificação mecânica, esse tratamento com fungicida. Então, todo esse cuidado, nesse processo faz com que a semente Select seja muito diferenciada, seja muito além do que tem aí no mercado. Então, muito cuidado, preste muita atenção, né, quando for adquirir sementes incrustadas, porque nem todas são iguais, nem todas as empresas têm o mesmo processo, né? E aí um ponto muito importante também, a gente vai tocar nesse assunto, né, a respeito de sementes piratas, né? Nós vamos falar um pouquinho mais à frente, né? Isso é muito importante, tá? Além desses cuidados, né, na manufaturação, na produção dessas sementes, o cuidado com os cultivares, né, de quem você está adquirindo essas sementes, o cuidado, procedência, a né? procedência, da isso semente, é muito importante, né? Preste muito atenção nisso também. Bom, o Jorge do áudio ali fez uma cara feia para mim aqui, porque a nossa máquina do café aqui fez um barulho, mas é o barulho da máquina do café. Você vai tomar um café, né, Guilherme Berito? Vamos lá, vamos tomar também. Vamos tomar um cafezinho para a gente esquentar um pouco a garganta. Éder, só queria aproveitar o momento e complementar o que o Eduardo está dizendo, né, que justamente a semente Selecta Germipasto é um produto de excelência. Os melhores lotes escolhidos para de fazer a excrustação. E talvez, além de todos esses quesitos, o grande diferencial é justamente a questão da escarificação. Então, a Germipasto automaticamente escarifica as suas sementes e isso faz toda a diferença. Só um minutinho. Escarificar. A gente às vezes usa alguns termos aqui. Eu sei que faz diferença escarificar a semente, produtor, a gente já falou isso várias vezes aqui, que faz diferença escarificar a semente. Escarificar é tirar aquela... Nada mais é que tirar, toda a semente ela tem uma película, um tegumento que revolve essa semente. Então, o que dificulta a germinação, impede. Exatamente. Então, nós praticamente usamos algumas técnicas para retirar essa escarificação. Afinal, quando a gente reveste essa semente, quando a gente incrusta, automaticamente nós temos uma redução um pouquinho na germinação. Então, quando a gente escarifica esse produto, nós temos aí uma semente como se fosse uma semente convencional na questão da germinação. Legal. É que para a semente germinar tem que ter contato com a água direta e por isso que tira essa película que envolve para que ela tenha contato com a água e germine, tá certo? Bom, a gente vai continuar falando sobre a semente Select Germipasto e sobre como ter um pasto de boa qualidade, adquirindo sementes de padrão e qualidade superior, né? A gente vai falar aí sobre melhor plantabilidade, germinação mais rápida, isso tudo estou falando da Select, hein, gente? Tratamentos que asseguram o potencial germinativo, a gente tem um tempo para falar sobre isso. Mas agora, eu quero pedir licença aos senhores e você que também está em casa e ouvindo e gostando desse assunto, para a gente acompanhar informações sobre a pirataria de sementes. Viu, Eduardo? Você tocou nesse assunto, pirataria é um negócio muito sério no Brasil e no mundo, hein?
Pasme você, também existe pirataria em sementes forrageiras e traz prejuízos significativos para todo mundo, viu? Não é só para as empresas de sementes forrageiras, não. Para toda a cadeia produtiva. Você vai acompanhar mais informações numa matéria que nós fizemos aqui na Embrapa Gado de Corte em Campo Grande. Veja aí. Sementes protegidas. Já ouviu falar desse assunto? Eu vou bater um papo com o Rodrigo Amorim. Ninguém conhece ele aqui na Embrapa por esse nome, mas é o Guga da Embrapa que vai falar sobre a proteção de sementes forrageiras ou de espécies forrageiras. É importante, é um assunto muito, é um tema fundamental. Sim, com certeza. São materiais protegidos com garantia de qualidade, né? Então hoje no mercado nós temos 4 variedades protegidas de braquiária e 3 de pânico. Então, se você pegar as braquiárias em ordem cronológica, é o Piatã, BRS Tupi, BRS Paiaguás e BRS Piporã, recentemente, lançado esse ano. E dos pânicos, nós temos 3 materiais protegidos, né? Que é o Zuri, o Tamani e o Quênia. Qual a importância de o produtor adquirir sementes que tenham essa proteção? Olha, basicamente pautado na qualidade desse produto. Então, é um material de excelente qualidade, com um aporte tecnológico muito grande em cima desses materiais. Foram desenvolvidos por longo tempo, sendo testados nas mais diversas situações, e isso confere ao produtor um material de muito boa qualidade que pode ser usado no campo. As sementes, quando são lançadas, elas são lançadas com uma série de informações sobre a condução, instalação, manejo de um campo de produção. A utilização de sementes piratas, o produtor incorre em uma série de erros, né? Para começar, ele não vai ter certeza da origem genética daquele produto que ele está comprando. E, via de regra, uma semente pirata não passou pelos outros trâmites de fiscalização, escapou. Então, não vai estar obedecendo à legislação e às instruções que informam o mínimo necessário para a comercialização de uma semente forrageira. Por exemplo, padrão mínimo de pureza, padrão mínimo de germinação ou viabilidade, e também com relação às nocivas, que são as plantas daninhas, toleradas e proibidas, fora o problema genético da composição genética daquele material. Então, você não vai ter certeza também de como conduzir o seu pastejo. Quem perde com a pirataria de sementes? Na prática, todos os elos perdem. O obtentor, que seriam as instituições de pesquisa que desenvolvem a cultivar, porque não arrecadam os royalties pertinentes. O parceiro, que é aquele que tem a obrigação da comercialização do produto dentro dos padrões, e também o consumidor. E o governo perde pela falta de arrecadação de impostos, porque sementes piratas são comercializadas de maneira clandestina. Essas sementes têm que ser fiscalizadas, comprar de empresas idôneas, né? As cultivares, de preferência, as que estão ainda protegidas de parceiros, e aquelas que não, de empresas idôneas. A Unipasto é um grande parceiro da Embrapa com relação a tanto fomentar a nossa parte de pesquisa como difundir esses materiais no Brasil. Como são um grande número de empresas, tem uma capilaridade muito grande no mercado nacional, então essas empresas são autorizadas, elas pagam royalties, então elas trabalham sério com isso para difundir esses materiais que nós lançamos para toda a cadeia produtiva de bovinocultura do Brasil. A Unipasto é uma associação de mais de 30 produtores de sementes, né? Então, a semente de alta qualidade, tem que ter certeza que são eles que estão comercializando essa semente. Cuidem bem para comprar apenas semente certificada pela Unipasto. Olha, esse assunto de pirataria é um assunto muito importante, a gente vai continuar nesse assunto, ainda nesse bloco, mas antes da gente falar dessa questão da pirataria, a gente quer dar voltar um pouquinho o nosso assunto sobre a importância de uma semente de procedência, de qualidade, e a gente está falando de empresas idôneas, empresas que têm nome no mercado, como a Germipasto e outras empresas também, né? A gente não precisa só falar da Germipasto, porque tem muitas empresas que têm a preocupação em ofertar e oferecer aos produtores sementes de alto padrão e alta qualidade, e nós podemos aqui exemplificar as empresas que são afiliadas à Unipasto, né, o Eduardo e Guilherme? É isso aí. Importante, nesse caso aí de pirataria de semente, principalmente naquelas cultivares
que a gente chama as BRS, né? Que são as protegidas, são né? as protegidas do convênio com a Unipasto. Então, somente as empresas associadas à Unipasto que têm o direito de comercializar, né? Essas BRS. Legalmente, né? Legalmente. Por exemplo, Piatã, né? Tamani, Zuri, Quênia, Ipiporã, tá? Então, se tiver empresas vendendo que não sejam associadas, né, e não sejam de categoria ouro, prata, agora que houve essa expansão, né, então procurem se informar se elas têm o direito de comercializar, senão o risco aí é muito grande de estar adquirindo semente pirata. E aí os riscos para toda a cadeia, inclusive para a sua própria fazenda, né, já foram bem evidenciados aí nessa reportagem. Né? Então procurar empresas idôneas de sua confiança, né, e isso faz toda a diferença no resultado final. Certeza. Porque o que o produtor rural perde com sementes piratas? Nós podemos agora inverter, né, o entendimento do produtor rural. Plantabilidade, por exemplo, perde com a semente pirata? Com certeza, um pasto mal formado é um prejuízo enorme e eu sempre lembro que, imagina só, janela de plantio, o que determina a janela de plantio é justamente a chuva e em muitas regiões o período é muito curto. Imagina só você fazer todo o investimento de preparo de solo, calagem, adubação, né, levantamento de curva, terraçamento, e na hora de você ter aquele sucesso de uma boa germinação, você tiver a decepção de ter falhas, né? Você não ter aquele número de plantas ideais por metro quadrado. E isso se reflete só no próximo ano, viu, Éder? Porque o produtor vai ter a chance de corrigir esse problema e esse prejuízo só na próxima estação chuvosa, e isso dura praticamente um ano. Então, é muito importante, o Eduardo salientou muito bem a questão dos associados da Unipasto. Lá você encontra facilmente as 31 empresas que fazem parte da Unipasto, que são autorizadas em comercializar essas BRS, os produtos protegidos da Embrapa. Outro detalhe, outro indício também da questão da pirataria é a questão do preço. Então, quando você está fazendo uma tomada de preço, você tem uma empresa que destoa praticamente das outras, né? Na questão do preço, 20%, 30%, 50% mais barato, você pode desconfiar, porque o mercado é bastante soberano, né? Então, quem dita preço é o mercado. Então, quando essa empresa estiver fora, esse é um dos indícios que o produtor pode ter prejuízo. Com certeza. Bom, germinação mais rápida, né? A gente pode, só para o produtor entender, né? O que faz uma semente ser de alto padrão, de alta qualidade, não é a semente quando você planta e colhe e vende ela como está. São os processos de preparação para colocar no mercado para plantar. São esses processos que fazem a semente ser. Claro que a questão agronômica, que é o plantio, o preparo do solo, o plantio da semente, também é importante. Mas depois de colhida, os processos que essas sementes passam, aí está a diferença de uma semente de alto padrão, alta qualidade, para uma semente pirata. É isso? Correto. Vamos entender que todo o processo de semeadura esteja ok. Então, vamos falar só do processo seletivo, né, da seleção dessas sementes, né, de qualidade superior. Então, vamos contar como é o processo todo na empresa. Tá? Já é feita uma pré-limpeza no campo, né, volto a repetir. Depois, esse material da pré-limpeza é posto mais uma vez para elevar para no mínimo uns 95%, 96% de pureza, tá? Essas sementes dentro da empresa. Né? Esse é o trabalho da Germpar. E só de semente de grana cheia, de grana superior. No caso da semente Select. Na verdade, já foi selecionada a semente. Na verdade, todo o processo começa assim dentro da empresa. Né? Seja para convencional, seja para VC80, seja para Select. Todo o lote parte de um lote de 95%, 96% de pureza e só de semente. Já selecionou semente aí. E só de semente grana cheia. Tá? Semente média, xoxa é descartada dentro da empresa. Tá? Aí no caso da Select, então começa-se o processo aí através aí passa para a seletora, aí faz o processo fabril, né? Isso. De preparação, tratamento com fungicida, macro e micronutriente, tá? Então, independente a gente está focando na Select, mas independente se você está adquirindo sementes convencionais, VC80 dentro da Germipasto, você pode ter certeza que vai estar adquirindo só sementes de grana cheia. Resumindo, a semente pirata, ela não sofre, ela não tem esse processo, ela não recebe esse tratamento. Não tem. Colhe-se lá no campo de produção, dá uma peneirada nela, embala e vende. Muitas vezes é dessa forma mesmo. E o risco grande também
é levar muitas sementes de invasoras, de ervas daninhas, né? Sementes que não germinam, invasoras, de tudo quanto é além dos jeito. nematóides também que estão no solo, né, Guilherme? Bastante. Exatamente. E o mais grave de tudo isso é a questão dos pontos. Né? Muitas vezes o produtor, o Ministério da Agricultura determina uma pureza mínima, por exemplo, uma semente 50 de VC, ela tem que ter no mínimo 60 pontos de pureza, e muitas vezes, de má fé, o próprio fabricante não coloca 60 pontos, e aí aquela recomendação de 10, 12 quilos por hectare vai de água abaixo, porque aí nós não vamos ter uma boa formação. Bom, é isso mesmo, Guilherme, é isso mesmo, Eduardo, e a gente vai agora acompanhar informações da Casa do Adubo, 80 anos, hein? Lá no Acre, as sementes da Germipasto e a semeadora VDTEC são encontradas na Casa do Adubo. É a Germipasto ao seu alcance, veja aí. A Casa do Adubo ela atua em todo o estado e estamos entrando agora, somos pioneiros na lavoura, na agricultura. Estamos trazendo isso aqui para o estado. Hoje temos poucas áreas agricultáveis, mas já é bem representativo para o estado, né? Onde a gente buscava tudo de fora, tudo dos outros estados, hoje aqui Rio Branco consegue produzir. A nossa região hoje ela é uma região com índice pluviométrico muito alto, em torno de 2.500 milímetros. Então as forrageiras que são mais plantadas aqui no nosso estado é MG5, umidícola, braquiarinha e piatã. Então hoje o que tem atendido as necessidades dos nossos clientes e dos produtores são essas cultivares. A semente de qualidade ela é importantíssima, né? O mais barato de uma reforma de pastagem é a qualidade da semente, né? E isso a gente tem trazido para o produtor. É tanto que o produtor comprou a semente sem ter a apresentação do mesmo, só em confiar na marca Germipasto. É a tranquilidade que o cliente busca, né, de qualidade, e que de fato ele vai executar um planejamento de reforma de pastagem, ele vai atingir o objetivo, né? Porque com qualidade, assistência técnica e segurança, isso hoje é os pilares que mais traz tranquilidade para os nossos clientes. Select ela é uma semente de alto valor e de muita qualidade. O produtor no Acre é um produtor que busca usar um produto de bastante qualidade. Então, por isso a gente fornece hoje 90% da nossa venda está em cima da semente Select. Ela tem uma apresentação muito boa. Isso gerou grande confiança no produtor. A gente tem os canteiros experimentais que foram feitos com a Select e de extrema qualidade. É uma semente muito, muito boa. Em relação à semeadura, isso é um caminho que não tem volta. Tecnologia hoje é fundamental. É um equipamento que traz um custo-benefício satisfatório. Ela se paga. Então, assim, hoje, quem busca tecnologia, custo e benefício, a VDTEC é a solução para os clientes. A VDTEC Multi, ela é uma semeadora de excelente qualidade, né? O produtor tem procurado e tem gostado muito. Ela é uma máquina que traz uma eficiência na hora do plantio, com precisão, onde o produtor pode ter a inteira confiabilidade em usá-la, e ela vai trazer muito bons frutos para o produtor que usá-la, né? Adquirir a máquina, né? E aqui, junto com a Casa do Adubo, comemorando seus 80 anos, a Germipasto compareceu também, além da sua linha de sementes, com a VDTEC Multi, tá? A VDTEC Multi é versátil, é prática e econômica. Por quê? Você pode fazer, primeiro, 2 operações em uma só vez, semeadura e incorporação. Isso nos valores de hoje, senhores, dá uma economia de 50, 60 reais por hectare. Então,
com cerca de 250 hectares, a máquina se paga. Além de tudo isso, a versatilidade, ela pode ser utilizada acoplada ao trator, fazendo a semeadura e incorporação de uma vez só, né? Fazendo a semeadura junto para a formação de palhada, junto com a plantadeira de milho, no uniporte, tá? Utilizando 3 VDTEX Multis, fazendo uma largura de semeadura de 24 metros no quadriciclo, na caminhonete. Então a versatilidade é imensa. Muito bem, está aí a Casa do Adubo, é uma parceira da GM Pasto na distribuição de sementes lá no Acre. Bom, gente, a gente está com o tempo assim contado, Cavagutti, só dá para falar um tchauzinho para os amigos, mas fica aqui, ó, um convite para você. Quer saber mais sobre Sementes Select GM Pasto? Como é que faz, Eduardo Cavagutti? Liga para a gente, fala com os nossos representantes. Isso, liga para a gente, entre no nosso site, nas redes sociais, entre em contato com o Christian, com a Casa do Adubo, exclusiva lá para o estado do Acre, em contato com o Marcos Leitão, com o Júnior Schmitz e toda a equipe. Legal, um abração para você, viu? Muito obrigado pela participação. Eu agradeço a participação, até o próximo sábado. Até o próximo sábado. Guilherme Beretta, um abração para você, obrigado. Grande abraço a todos, bom fim de semana e até a próxima oportunidade. Legal, Guilherme Beretta, Eduardo Cavagutti, grande abraço a vocês dois. Abraço para você também que esteve conosco neste programa, neste sábado. Lembrando que a gente está atendendo ainda as ligações até as 12h30 hora de Brasília. Pode ligar, hein? 12h30, a nossa equipe Nota 10 aguarda a sua ligação. Abraço para você, até a semana que vem.